Hoje a gente vai bater um papo sobre as diferenças entre morar no Brasil e morar na Itália. Eu agora tô há 6 meses no Brasil oficialmente. Para quem começou a me acompanhar há pouco tempo, não sabe muito da minha história. Eu morei na Itália por 7 anos, então em 2017 eu me mudei para a Itália e em outubro do ano passado eu voltei para o Brasil, me mudei de volta para o Brasil. E no começo eu pensei, nossa, vai ser legal essa experiência, porque depois de a gente morar 7 anos fora do Brasil, a gente não consegue perceber tanto essas diferenças que tem culturais ou no estilo de vida, coisas do dia a dia. A gente passa a simplesmente viver, assim como quando a gente vive aqui no Brasil. Então eu achei que seria de fato uma experiência boa. No começo eu tive algumas percepções e eu acho que agora é o momento novamente de falar sobre essas mudanças. Então, estando aqui 6 meses depois de ter morado na Itália por 7 anos, a minha visão de vida, as coisas que eu percebo, as diferenças que eu noto, as coisas que eu gosto e as coisas que me incomodam são outras completamente diferentes daquelas que eram no passado, nos momentos que eu vinha visitar, ou mesmo quando eu me mudei para a Itália. Então, acho que é um papo legal, porque eu sei que bastante gente pensa em morar fora. Então, eu quero compartilhar tanto as minhas percepções quanto de uma forma geral o que levar em consideração se você está pensando em morar fora do Brasil também, porque eu sei que isso é uma grande questão para muita gente, né? Como eu faço para escolher para onde ir, ou o que é importante, vale a pena, não vale, vale a pena se começar do zero, abrir mão da vida que eu tenho aqui, o que eu busco. Então vamos bater um papo sobre isso. Eu quero trazer algumas coisas que são básicas, coisas que a gente fala sempre de diferenças, se de fato elas têm um impacto grande ou se não, se é pouca coisa, mas também umas percepções pessoais, e daí quem tá me acompanhando nos últimos dias viu que eu estava com meus sogros aqui. Para quem não sabe também, sou casada com um tcheco. Então, meus sogros vieram da República Tcheca visitar a gente, passaram uma semana aqui. Eu tô imersa aí no internacional essa semana. E teve bastante coisa que eu percebi também, que é claro que algumas coisas são pessoais, né? São da personalidade de cada um, mas tem bastante coisa que é cultural também. Então, a ideia do papo de hoje é realmente essa troca. Para vocês que nunca estiveram fora, nunca moraram fora e têm essa curiosidade, entenderem se de fato é uma coisa que faz sentido para vocês. Então, trouxe alguns tópicos aqui, e aí, se vocês tiverem outra questão, alguma coisa que vocês, sei lá, pensou, tô falando de alguma coisa, veio aí, nossa, mas será que isso aqui também é muito diferente? Será que como isso aqui funciona? Podem me perguntar, o que der eu vou respondendo ao vivo, e o que não der eu respondo depois. Deixem nos comentários que vai ficar gravado esse papo. Então eu quero começar pelo básico, porque todo mundo fala, vou morar na Europa porque qualidade de vida. O que é qualidade de vida, né? A gente entra num papo aí, de novo, quem me segue há mais tempo sabe que pra mim qualidade de vida é muito além do que é o que se busca, né? Essa segurança, educação e saúde, que é disso que a gente vai falar agora, mas pra mim é muito além disso. Então eu quero trazer tudo isso também no papo de hoje. Mas vamos começar por esse, então. Segurança, saúde e educação. É de fato diferente? É de fato uma coisa que faz sentido, assim, eu me mudar por causa disso? E esse é um ponto aí que mudou bastante na minha cabeça. Então, a gente tá constantemente mudando de ideia. Esse foi um dos pontos que pra mim não era tão importante e hoje eu percebo que sim, é uma coisa muito importante. Bom, e aí a primeira pergunta que apareceu, justamente, o sistema de saúde. Vou falar um pouquinho então sobre como funciona e quais as principais diferenças que eu senti, principalmente porque nesses primeiros meses do Brasil o Martin ficou doente, então até a gente conseguir fazer o convênio dele, a gente usou também o sistema público, então foi legal também ter tido essa experiência, tanto no público quanto no convênio, para perceber as diferenças. E eu sempre ouço a percepção dele, né? Porque apesar de eu ter morado 7 anos na Itália, eu mal, assim, a única coisa que eu de fato usei o sistema de saúde lá foi na questão da minha gravidez, no meu parto, então acompanhamento da Lilith, da gravidez,
mas eu ter ficado doente nunca aconteceu. Então é sempre importante, de ouvir dos outros, mas a gente ter a experiência própria. Então eu fiz essa troca com ele também, porque ele já usou. Então foi legal isso. Mas vamos lá. Vou começar pela questão da segurança. Para quem nunca esteve fora, eu acho que isso é um conceito que é muito difícil de explicar, porque é só quando a gente vive de fato que a gente sente o que é isso. Então, todo mundo sabe na teoria que é isso. O Brasil é um país perigoso, isso é fato. Isso, enfim, tem estatísticas que comprovam isso. Eu morei no Brasil minha vida toda, até 2017. Moro no Brasil, nunca aconteceu nada comigo aqui. Mas a gente sabe que o Brasil é um país perigoso nesse sentido. Estatísticas mostram que X coisas podem acontecer. Isso faz com que a gente, que nasceu aqui, cresceu aqui, foi educado aqui, a gente aprende muitas vezes a ficar, sabe aquela coisa do ficar esperto com algumas situações, saber mais ou menos onde ir, onde não ir, ver, esse lugar é melhor não frequentar. Esse tipo de coisa, né, a gente é natural nosso. Acaba, não é natural, é ensinado, mas a gente tem. A gente que mora aqui perde essa inocência do... Acho que a palavra é essa mesmo, é inocência. De confiar em estranhos, esse tipo de coisa. Quem nasce na Europa, é criado na Europa, não tem isso. E por isso que eu digo, é muito difícil de explicar. Porque de fato é uma coisa que não existe, né? Essa coisa do viver com medo, do ter que se preocupar com algumas situações, do saber que situações evitar, a coisa do estranhos mesmo, de confiar em estranhos, de aceitar ajuda, de aceitar carona, esse tipo de coisa. Para o europeu, eu tô falando europeu, tá? Pensando em Itália principalmente, foi onde eu morei. E também República Tcheca, e também o que eu ouço, então pensando em Holanda, que eu tinha muito amigo da Holanda, Alemanha, que eu tenho uma grande amiga que mora lá. Claro que Europa é muita coisa, mas a gente vou pensar mais principalmente nesses países. O que acontece? Quem nasceu nesses países não tem isso, porque lá realmente segurança é uma coisa, é totalmente diferente. Mesmo nas cidades que eles falam, essa cidade é perigosa, toma cuidado, no máximo vai ter um furto no metrô, alguém vai pegar uma coisa da sua bolsa. Dificilmente vai ter de fato uma situação perigosa. Comparando com o que a gente tem por aqui, com o que a gente ouve por aqui, com o que a gente vê nas notícias, etc. Então essas coisas simplesmente não existem para eles. E é muito fácil pra gente ir pra Europa e se adaptar à segurança de lá. Difícil para o europeu vir pro Brasil e aprender essa coisa do mas por que eu não posso ir nesse lugar? Por que eu não posso andar à noite aqui? Sabe, esse tipo de coisa? Pra gente lá, é assim, no começo você vai fazer as mesmas coisas que você fazia aqui, então você vai evitar sair à noite sozinho, você vai, principalmente mulher, né? Você vai evitar alguns lugares que parecem, sei lá, muito desertos, né? À noite, esse tipo de coisa. Mas depois de um tempo morando lá, você percebe que de fato às vezes você vai se encontrar andando numa vielinha sozinha à noite e nada vai acontecer, e é isso que é o esperado, que nada aconteça. Então você não chega em casa, nossa, ainda bem que nada aconteceu. Simplesmente é esperado que nada aconteça. Então existe muito essa diferença de o normal é isso, o normal é nada acontecer. Então não tem um da Atena da vida, um canal que fica passando notícia ruim de crime, coisas que aconteceram o dia todo, isso não existe lá. Então é de fato, para quem nunca foi, uma coisa que não dá para explicar muito bem, porque é de fato uma coisa que a gente desconhece. É uma segurança, assim, é simplesmente a realidade deles. Não tem esses perigos que a gente tem aqui no Brasil. Isso pra mim sempre foi uma coisa assim, mas tudo bem, não faz tanta diferença, nunca aconteceu nada comigo. Tem esse medo, mas eu tenho certeza que eu também terei lá e tudo mais. Demorou um tempo pra eu não ter mais, mas de fato, depois de morar tanto tempo lá, eu perdi esse medo. Eu perdi essa questão do... Sabe, eu me vi num lugar com liberdade. Então, pra mim é isso. É a questão do eu posso, de fato, fazer as coisas que eu quero. Eu posso sem precisar viver com medo. É muito estranho. Eu tô tentando, gente, explicar, mas é só um sentimento.
E quando eu voltei pra cá, eu percebi depois de um tempo que, pera, não posso mais. Isso pra mim é uma coisa que eu não achei que fosse tão importante quando eu estava lá, porque eu tinha, então, quando a gente não tem, muitas vezes a gente não valoriza, mas quando eu voltei, eu percebi o quanto isso pesa. O quanto ter essa segurança, e eu digo isso principalmente porque hoje eu tenho uma filha pequena, tenho meu marido que fala português mais ou menos, então ele sai sozinho, eu fico morrendo de medo de acontecer alguma coisa. Quando eu tô com a minha filha, eu fico com medo também, justamente pelas coisas que a gente escuta. Então eu percebi que isso faz muita diferença. A falta do medo. E eu conecto isso, e aí vocês também, por favor, me falem quem tá aqui. Andressa, já te respondo. É, as pessoas com as quais eu convivo, e aí eu gosto muito desse tema, então eu perguntei muito para muitas pessoas. Então, convívio de pessoas que conhecem pessoas, né? Ou seja, muita gente. Olha, vou dizer que 90% das pessoas que eu conheci, que eu perguntei, tem algum tipo de ansiedade, toma algum tipo de remédio. E eu acho que isso tá muito relacionado. Eu, pelo menos, percebi. Eu sou uma pessoa muito zen, pra quem tá me acompanhando há algum tempo sabe. Eu sou uma pessoa tranquila. Eu, assim, meus problemas, tem problema, dá pra resolver, dá, não dá, não dá. Eu sou essa pessoa, tranquila. E aqui eu tô tendo, assim, os pensamentos não param. A gente tem uma preocupação constante. E aí, pra mim, fica muito claro por que tanta gente tem ansiedade, tanta gente tem depressão, tanta gente tem pânico. Isso tudo tá relacionado também com essa questão. Você tem que estar constantemente se vigiando, vigiando, né? Se cuidando para que algo pior não aconteça. E as pessoas que você ama também estão correndo riscos. É muita coisa que fica na nossa cabeça. Então, hoje eu tenho uma visão bem diferente disso, de importa tanto assim essa questão da segurança? Sim, importa, faz muita diferença. Pelo menos pra mim, faz muita diferença. Pode ser que seja pelo momento de vida, por ter uma filha pequena, pode ser que não, mas eu percebi isso. Quando eu estava lá, eu sentia uma liberdade que aqui eu não sinto. Isso é uma diferença muito grande. E conversando também com amigos italianos, a gente teve essa troca no sentido dessa parte de falar com estranhos, né? E foi uma conversa muito legal, porque eles falaram que na Itália eles são ensinados a confiar em estranhos, a falar com estranhos, a fazer perguntas. E eu me lembro que algumas vezes, assim, andando em ruas que era, sei lá, uma subida muito grande ou alguma coisa assim, as pessoas param e te oferecem carona. E tá tudo bem você aceitar. Então você aceita a carona, vai até o topo do morro ali onde você tava subindo e tá tudo certo. Aqui você não faz esse tipo de coisa. Então, é bem legal, né? E lembrando, claro, gente, sempre generalizando, eu sou de São Paulo, então pode ser que no interior seja um pouco diferente. Me perdoem se eu estiver falando uma coisa que não, em algum lugar do Brasil dá 100% para fazer isso, mas a verdade é essa, que lá eles são de fato ensinados a confiar nas pessoas que são esses estranhos aí da rua, e é totalmente o oposto pra gente, né? A gente é ensinado a não falar com estranhos. Eu fiquei um pouco em choque quando eu ouvi isso, porque eu falei, nossa, mas né, é estranho pra mim o poder confiar, né? E se é um louco? E se é uma pessoa que vai te fazer um mal? Pensando principalmente em crianças, né? Mas o que me disseram foi justamente isso, que eles não têm esse pensamento de, olha, essa pessoa vai confiar em mim, então eu vou fazer mal. Isso é um pouco cultural, que entra também naquela questão que a gente tem de sempre querer alguma vantagem. Então tem muito mais essa coisa do deixa eu aproveitar da inocência dessa pessoa para conseguir algo para mim, coisa que lá não tem tanto. Então essas coisas acabam pegando depois de um tempo que você se habitua a viver num lugar onde isso não é o primeiro pensamento, isso acaba tendo um peso muito maior quando a gente volta. Deixa eu só subir aqui. Perguntaram se o sul da Itália é seguro também. Então é assim, a gente comparando com norte da Itália, com a Alemanha, com outros países, República Tcheca, com Holanda, a gente pode até falar que não. Então tem
eu tô falando aqui, não é 100% que eu não sei muito bem essas coisas, mas dizem que tem essas coisas da máfia e tudo mais, eu não sei disso. Mas crimes como tem aqui, não tem. Então, comparando com outros países e com o norte da Itália, é um pouco mais perigoso. Comparando com o Brasil, é seguro. Então, é uma visão que todo mundo que tá lá vai falar que ai, não, lá não é seguro, assim como eles falam que cidade grande lá não é seguro, mas é muito porque não existe a noção do que é não ser seguro. Então, é um não seguro muito diferente da nossa realidade. De fato, pra mim é seguro. Você não vai estar andando na rua e ter o risco de alguém apontar uma arma pra você pra pegar a sua bolsa, sabe? Esse tipo de coisa não vai acontecer. Então é seguro. Comparando com a gente é seguro, já que o papo de hoje é Brasil versus Europa, Itália, Itália, Europa, é seguro sim. E o meu esposo e o sogro sentiram. Ah, de que forma a segurança. Boa pergunta. Como eles não passaram por nada aqui, o que é maravilhoso, né? Eu tenho muito medo disso. Mas eles ouvem muitas histórias. O que acontece? O Martin, que é o meu marido, ele trabalhava numa empresa que tem uma filial no Brasil e as pessoas da empresa vieram já muitas vezes pro Brasil e parece que assim, todo mundo que veio passou por alguma coisa. E eu falava, ele me contava umas histórias, falava, gente, nunca, vivi a vida inteira, nunca aconteceu nada disso comigo. Mas aconteceu. Então ele tinha muito medo. Os meus sogros a mesma coisa, eles ouviram muitas histórias. Então, quando a gente tá no exterior, a gente ouve muitas histórias sobre a violência no Brasil. Assim como quem tá aqui e assiste jornal. Então, eles ouvem muito, eles têm muito medo. Agora, a percepção deles foi um dos comentários dos meus sogros, justamente a questão do nossa, eu pensei que era muito pior do que realmente é, porque a gente saía, então eu andava com eles na rua, mesmo à noite, e eu sei, assim, claro que não tem onde, mas assim, a gente sabe por onde a gente pode andar, por onde tá tudo bem, por onde não tá, né? Então eles achavam que assim, não existia um lugar que tava tudo bem andar à noite. Então eles tiveram uma percepção positiva nesse sentido. Entretanto, uma coisa que eles falam, e isso o Martin já tinha me falado desde a primeira vez que ele veio para o Brasil, foi a questão do, para eles, o fato de a gente ter cerca em todas as casas, muitas grades nos condomínios, portaria, segurança, não traz uma sensação de segurança. Então, para eles, dá a sensação de ser um lugar perigoso por causa dessa segurança extra que a gente tem. E a minha percepção é, a gente precisa da segurança porque não é um lugar seguro, ponto, né? Então, é a minha percepção versus a deles. Mas eles têm essa coisa do o nosso ambiente, a forma como as coisas estão feitas, não dá a sensação de segurança, mas na prática, pelo menos a experiência deles foi mais tranquila do que eles estavam esperando. Bom, passando então essa questão da segurança, a gente vai para o segundo tópico que é saúde. Saúde. É melhor, não é? É pior, não é? Então vamos lá. Na Itália, o sistema de saúde é totalmente público. Isso não é verdade para todos os países da Europa. Então, em alguns países você tem que pagar como se fosse um convênio, mas que é obrigatório, que sai do seu salário. E lá essa questão de emprego é muito diferente também. Então é difícil assim, você não pode simplesmente não ter emprego. O governo te ajuda a ter um emprego e vai sair do seu salário uma parte para pagar esse seguro. Então é praticamente uma saúde pública. Enfim, depende do país, funciona de uma forma. Na Itália é público. Então na Itália todo mundo tem acesso ao mesmo sistema de saúde. Não existe como aqui o público e o particular e as diferenças que tem. Então aqui a gente tem o SUS e tem os hospitais particulares, seja convênio, seja, né, sim, tem os particulares, ponto. E é muito diferente, a gente sabe, o atendimento, a estrutura, o hospital em si, né? É muito diferente um do outro. Lá não existe, lá tem o público, ponto. Então não importa quem você é, tá? Vou falar até um certo nível, porque eu acho que milionários lá talvez tenham acesso a alguma outra coisa, mas classes sociais normais ali, não importa quem você é, você vai pro mesmo hospital. É muito diferente isso, é muito louco isso. Daí, voltando, né? O Martin usou aqui tanto o SUS quanto do convênio.
E uma coisa que eu tava falando pra ele, que assim, aqui é bom ter muita grana ou pagar um convênio muito bom, porque é muito diferente o acesso que a gente tem, os médicos que a gente tem, né? Até a questão de poder ir num médico particular, esse tipo de coisa. Porque o atendimento é outro, a gente sabe. E ele falou: lá não existe isso. Lá você não simplesmente paga para ter melhor atendimento. Você tem aquele atendimento. Então todo mundo tem acesso ao mesmo atendimento. Isso faz com que seja muito bom. A saúde pública na Itália está entre as 10 melhores do mundo. Portanto, sim, é um atendimento muito bom. Eu fui muito bem atendida durante toda a gravidez, fiz todos os exames, tudo público, não paguei um centavo por nada. Apesar de eu ter tido uma experiência ruim no meu parto, foi muito mais pela questão de humanização, então de personalidade e de forma que a gente espera ser tratado, porque aí eu vou entrar nesse tópico, do que do sistema de saúde em si. Então existe sim essa diferença. Tem uma amiga minha que pagou, por exemplo, uma médica particular acompanhar a gravidez dela, mas no parto a médica não podia ir para o hospital, porque quem trabalha no hospital são aqueles médicos e não existe hospital particular. Então não existe hospital particular. Existem médicos particulares, exame existe, mas é muito raro quem use. Eu não conheci ninguém na Itália que usasse particular. Então lá todo mundo usa o público. Isso vale para vários países da Europa. Então é uma coisa muito positiva, porque você pensa, não importa o emprego que você tenha, não importa quanto dinheiro você tem o mesmo acesso do que as outras pessoas. Isso faz com que, consequentemente, a coisa seja boa, né? Porque alguém vai lutar para que isso seja bom. Eu, pelo menos, penso assim. Isso é muito legal. Então funciona, a saúde é boa, tem suas ressalvas também. Não achem que é um mundo perfeito. Então, por exemplo, tem muita diferença em relação a essa questão da saúde no check-up. Hoje mesmo, uma ex-cliente minha que tá ainda morando na Itália, me falou: ah, eu fui finalmente na médica, quis fazer um check-up. Ela não me passou receita para fazer os exames. Ela falou que não precisava, não tinha motivo nenhum para fazer check-up, mesmo eu explicando que já fazia mais de 2 anos que eu não fazia. E, gente, não existe isso de fazer check-up lá na Itália. Então, imagina que o médico vai te dar uma bateria de exames, de forma alguma, se você não tiver sintomas nem nada. Eles não fazem isso. Então, é muito diferente do que a gente faz aqui. Isso é. Então, pra gente é um choque. Você vai no médico quando você estiver mal, quando estiver precisando de alguma coisa, mas não vai ter essa coisa de rotina no médico, não existe. É bem estranho. Principalmente pra mulher, que a gente tem a coisa da rotina de ir no ginecologista e fazer os exames pelo menos uma vez por ano, isso não existe na Itália. Então, a gente tem dá para fazer, a gente faz o Papa Nicolau uma vez a cada 3 anos lá, isso no público, claro que pagando você pode fazer, o exame você pode fazer, mas o médico não vai solicitar sem motivo. Então isso é bastante diferente, é um choque pra gente, porque aqui no Brasil é um negócio assim, exames, uhul, a gente quer ir no médico pra ter o pedido do exame, né? Mas chega lá e tem isso aqui, não, peraí, pra que você quer fazer exame? Tá tudo certo. E isso tem relação também muito, eu acho, com a questão da alimentação, a gente vai chegar nisso também. Então tem esses pontos, tá? De saúde. E educação. Educação. Qual a diferença? A mesma coisa, educação pública. Tem escola particular lá? Tem. Mas, de novo, a escola pública é muito boa. Muito boa. Então, para crianças, até o colegial, até universidades têm gratuitas, mas falando assim de ensino fundamental e ensino médio, a gente tem uma qualidade de ensino muito boa. Além da possibilidade de imersão que existe lá, que aqui infelizmente a gente não tem tanto. Então lá, aprender história, você tá onde as coisas aconteceram, você vive ali. Era muito bonito sempre ver nos lugares que eu tava, que sempre tinha excursão de crianças em algum lugar, algum monumento, sempre tem muita história ali, né? Você vive muito imerso. O Brasil é um país muito novo. Então a gente tem história, claro, mas não tem tanta como a Europa, não tem nem como comparar. E lá eles vivem nisso, né? Então, em termos gerais, pensando em pessoas, as pessoas lá têm um nível cultural muito mais alto do que aqui no Brasil. E isso tem muito a ver, porque é imersão total na arte, em literatura, em tudo, né, gente? Na questão de história principalmente, mas de tudo um pouco.
Portanto, pensando nisso, pensando assim no sistema de educação pública aqui no Brasil, que infelizmente é muito triste, não tem comparação. Então hoje, de novo, né? Eu talvez não me importasse tanto com isso no passado, mas hoje eu me importo muito com isso, pensando em educação fundamental, ensino médio para minha filha. Então eu com certeza quero educá-la na Europa. Hoje eu tenho uma escola muito boa aqui no Brasil para ela tem 2 anos, mas é uma escola cara. Lá, se eu quisesse a mesma escola também, na idade dela, também pagaria, então não se iludam. Lá é a partir dos 4 anos que o ensino que começa de fato a ser obrigatório e é gratuito. Mas antes disso também é pago. Então a gente está falando aqui mesmo de fundamental e médio. Mas não tem o que falar. De verdade, assim, a educação lá é muito maior, o nível é muito maior. Aqui, para você ter uma educação equivalente, você paga muito caro por isso. E, infelizmente, não é todo mundo que tem esse acesso. Até porque um outro tópico é justamente essa questão da diferença de classes sociais que a gente tem aqui, que não existe na Europa. Então, sim, existem pessoas mais pobres, pessoas mais ricas, mas não existe um abismo entre elas como existe aqui no Brasil. Então, isso é um ponto muito grande. Lá você mal vê, assim, pessoas realmente em situação de necessidade, pessoas que têm pouco acesso e pessoas extremamente ricas. Você não vê tanta diferença, né? E um outro ponto, que é uma coisa que pra mim tá sendo agora, que eu nunca tinha pensado nisso morando aqui, né? A gente tá habituado a isso. O Brasil tem uma cultura de consumo muito grande e, consequentemente, aqui é muito importante essa questão do status. Então, quanto mais você tem, mais você é. Na Europa, isso não existe. Então, você vê muita gente que é muito rica com nada, com celular velho. Eles não estão nem aí pra isso. Imagina que a galera tem iPhone 15. Não tem. Na Europa, isso não é uma questão. Tem. Então, tem pessoas que têm, mas não é pelo status da coisa. Então, lá é muito comum você ver pessoas muito ricas com celulares muito baratos, com carros mais antigos. Não é uma coisa assim, preciso ter o melhor. Aqui é. Aqui, se você não tiver, você é olhado estranho. Então, aqui existe muito julgamento e o status importa muito para o brasileiro. Então, tem muito essa coisa do consumo e quanto mais você pode comprar, o seu poder de compra é maior, mais você vale. Lá, isso não existe. Também é uma coisa que é difícil de explicar, mas de fato, assim, além do poder de compra, que é outro tópico, mas as pessoas frequentam os mesmos lugares praticamente. Claro que, de novo, estou generalizando, mas uma pessoa que tem um emprego normal, um emprego baixo, assim, sei lá, um assistente, pode frequentar o mesmo restaurante que um diretor, entende? Lá não tem essa diferença tão grande entre os preços das coisas, os lugares que as pessoas frequentam, até em termos de. Aqui tem lugar que você não pode entrar de bermuda, né? Existe isso. Então, é justamente por essa questão do status. E isso aqui é muito, muito, muito pesado, né? É muito importante isso para o brasileiro. Lá isso não existe, simplesmente. Então, é um choque. Agora, pra mim, isso tá sendo um choque muito grande. Essa parte do quanto isso importa aqui. Coisa que eu já sabia, tá? Não é que, nossa, eu nunca prestei atenção. Prestei, mas antes eu tava ali. E você se introduz, né? E depois de viver na Europa, você para de se importar com isso tanto. Então é uma coisa que sei lá, é estranho mesmo, porque você sai com pessoas eu tinha grupo de amigos, assim, tinha gente que ganhava muito dinheiro, gente que ganhava mais ou menos, gente que não ganhava nada, que tinha um salário super baixo, e todo mundo conseguia sair junto, fazer os mesmos passeios nos mesmos restaurantes, a gente conseguia fazer coisas juntos, sabe? Aqui eu vejo muito assim, muita gente reclamando muito dessa parte de não ter dinheiro, do trabalho que tem, por não conseguir. Então as pessoas reclamam demais do que tem por não conseguir alcançar um status que exige
muito além do que o que elas conseguem. Ficou claro? Me fala aí, gente, se tá fazendo sentido porque eu tô aqui, só soltando o que tá vindo na minha cabeça. Eu até anotei uns tópicos, mas eu tô falando. Então me fala se tá fazendo sentido pra vocês, se tá dando pra entender o que eu quero dizer com isso. Vamos ver o que mais. Ah, a questão das regras, então falando um pouco também da cultura, né, da personalidade e tudo mais, aquilo que eu falei, o brasileiro a gente aprende desde pequeno, desde sempre, a ter vantagem nas coisas, que é o famoso jeitinho brasileiro, que algumas vezes a gente pode até conseguir usar de uma forma legal. Eu acho que ele permite que essa mentalidade permite que a gente consiga soluções para muitas situações. Então a gente tem uma cabeça mais aberta e mais facilidade de raciocinar no sentido de achar soluções para coisas. Então, eu acho isso positivo. Entretanto, existe sim essa coisa do brasileiro querer a vantagem. E aí isso serve para tudo, principalmente a questão de regras, de seguir regras. Então, por que que eu vou até dirigindo, a gente vê muito isso, né? As pessoas passam muito aqui em farol vermelho, fazem muito gato na rua, né? De virar onde não pode, ultrapassa pelo lado, pela direita. É... Tem um monte de coisa que a gente faz no dia a dia que eu nunca notei. Até, e na Itália é uma bagunça também, mas assim, é muito diferente a forma como as pessoas dirigem, como as pessoas fazem as coisas, porque de fato a gente tem isso. Se eu posso chegar um segundo mais cedo, por que que eu vou ficar parada aqui nesse farol que acabou de fechar? Então, o farol tá amarelo, por que que eu vou parar ao invés de acelerar? A gente tem essa cabeça do se eu posso ganhar um pouquinho mais aqui, por que que eu vou fazer diferente? E isso em várias situações eu consigo perceber. Em algumas tudo bem, em algumas não tudo bem. Então, para muitas pessoas que vão para a Europa, é muito difícil esse choque do como eles seguem regras. Martin, por exemplo, não atravessar. Agora tá brasileiro, não tá nem aí. Mas assim, ele não atravessava fora da faixa. Mas isso por quê? Tem a questão cultural, mas tem também porque lá tem punição. Então você faz errado, atravessou na faixa, no farol vermelho para pedestre, você vai tomar multa. Então, existe muito essa questão da punição. Isso faz com que eles respeitem as regras. Ambulância. Tá ouvindo uma sirene, eles encostam o carro, ligam o pisca-alerta até a ambulância passar. Aqui, quando o pessoal abre caminho, tem uma fila de gente indo atrás no embalo, no corredor da ambulância. Então, existe muito essa diferença em relação a seguir regras. Isso é bem cultural. Isso é um choque tanto para o europeu que vem para o Brasil quanto para o brasileiro que vai para a Europa. Então, nem todo mundo consegue se adaptar a essa coisa do essas regras precisam ser seguidas. E não falo isso como uma coisa totalmente negativa, apesar de eu tô me ouvindo e tá parecendo, mas não é. Não quero dizer que o brasileiro é sacana, nada disso, não tô falando mal de brasileiro. Mas muitas vezes isso na Itália, gente, é uma loucura. Tem um monte de regra que não faz o menor sentido. E você tem que seguir porque é a regra. Mas não faz sentido, sabe assim, é uma regra burra. Então, lá existe muito isso, de, sei lá, isso aqui para chegar, daqui para chegar daqui a aqui, você tem que fazer esse caminho. Tá, mas tem uma pedra, então você não chega. O brasileiro consegue, então vamos fazer assim. O italiano não. Tem uma pedra, a gente vai esperar a pedra sair daí. Senão não dá para chegar. Então existe isso. A regra é essa, a gente não consegue achar uma forma de sair dela. Não pode achar uma forma de sair dela. Tem que seguir aquilo. Por isso que eu falei da questão da limitação. Então, muitas vezes isso é negativo, porque tem muita coisa, e aí a gente entra nessa parte de burocracia, que na Itália é terrível, terrível, terrível. Quando a gente muda, então o brasileiro chegou na Itália e tem que resolver um monte de coisa de burocracia quando a gente muda de país, né? Isso é importante vocês levarem em consideração, mas quando a gente chega no país e se encontra num lugar igual a Itália, gente, é terrível, 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 terrível. Porque nada funciona direito, as regras são muito, muito, muito estranhas, muito sem sentido algum, e ninguém consegue pensar fora da caixa. Ninguém consegue te dar uma solução para coisas que, sei lá, por algum motivo você não pode fazer esse caminho. Não existe outra solução.
Então é bem complicado. Tem essa questão aí para pensar na hora de se adaptar. Para quem gosta de regra, também não acho que Itália seja o melhor lugar se você está buscando um país assim, mas lá tem bastante isso, essa questão do respeitar e não ter essa, tá, mas eu posso ganhar um pouquinho mais. Tudo bem, você pode ganhar um pouquinho mais, mas não tem por que você fazer isso, né? Não tem por que você ter essa vantagem, porque não é um lugar de ter e tá tudo bem. Então eles têm uma cabeça diferente da gente nesse sentido. Aí a questão do povo, né? Então, entrando também nessa parte da cultura, a gente falar de povo, que foi um dos motivos por eu ter voltado para o Brasil. O calor do brasileiro. Isso não importa para onde você vá, não existe. Você não vai encontrar na Europa um calor igual ao brasileiro. A receptividade do brasileiro, o carinho do brasileiro, então a forma como a gente faz as coisas, a forma como a gente faz festa, comemora as coisas, o acolhimento. Acho que acolhimento é o principal, pelo menos para mim foi. Faz muita falta isso, porque eles são mais frios de forma geral, apesar da Itália ter bastante relação, assim, a gente vem, né, muito da Itália, tem muita coisa cultural no Brasil que vem da Itália. Então, em muitas partes, principalmente no sul da Itália, eles são mais calorosos, eles são mais próximos, são mais família. Mas mesmo assim não é a mesma coisa. Não é, o brasileiro é o brasileiro. E por isso que todo mundo que vem pro Brasil ama o Brasil, porque o brasileiro é um povo muito alegre, muito receptivo, muito tranquilo, apesar de tudo que eu falei, né, da ansiedade, dessas coisas. É um povo fácil, eu acho. A gente fácil, de forma geral, claro. Mas existe essa coisa cultural que é só nossa. E isso é um choque muito grande para muitas pessoas que vão para a Europa e buscam isso. Porque lá não tem. Vai ter muita receptividade, então eles são pessoas muito receptivas na Itália. Mas é muito mais difícil você chegar à intimidade com alguém, de conversa, de amizade, porque é muito mais difícil você desenvolver. O brasileiro, você tossiu, a pessoa já vai saber a sua vida inteira. Ela já conta a vida inteira dela. Lá demora para você desenvolver isso. Então, eles têm um distanciamento muito maior, apesar de te receber muito bem, existe esse distanciamento. Então, não é de qualquer assunto que você vai conversar, existe uma certa formalidade no começo da relação. Isso pra gente é muito difícil, é um impacto muito grande. Então, principalmente em países, daí eu entro como República Tcheca, Alemanha, Holanda, são países mais frios, as pessoas são mais frias. Então, vão te receber bem, entretanto, as relações são mais complicadas nesse sentido, pra gente, tá? Porque o brasileiro é um povo que gosta do abraço, do carinho, do estar junto. A gente tá junto o tempo inteiro. Aqui é uma loucura isso, não existe individualidade. Todo mundo sabe tudo que tá acontecendo. A gente tá sempre junto, tá sempre querendo fazer coisa junto. E lá isso não é uma verdade. Lá isso acontece pouco. As pessoas marcam com muita antecedência quando elas querem se ver. Existe bastante coisa assim nesse sentido que cria esse distanciamento. Então lá tem uma coisa positiva nisso, pelo menos pra mim foi muito positivo esse encontrar a minha individualidade, ficar tempo comigo, que aqui não tem, aqui a gente tem pouco espaço para respirar e para simplesmente querer ficar sozinha. Então, tem, claro, sempre positivo e negativo em tudo, mas pra gente é normalmente um choque, sim, ir pra lá e não conhecer brasileiros. Então, uma dica que eu dou, se você quer se mudar pra Europa, que conheça brasileiros que estão mais ou menos numa mesma, que tenha uma cabeça igual, assim, claro, né? Encontrar seu grupinho mesmo. E que sintam as mesmas coisas que você. Porque mesmo que no começo a gente queira fugir de brasileiro, chega um momento que é importante a gente ter esse calor que só o brasileiro tem. Bom, e lembrando que existem inúmeras diferenças, né? Mas falando agora, tá, quero me mudar, pra onde eu vou? Então, lembrando que, apesar de ter essa coisa do que eu falei lá no começo,
a qualidade de vida, então o que é qualidade de vida? É pensar muito no que é para você. Então, quando a gente fala nisso, de saúde, educação, segurança, isso para você é o suficiente? É isso que você busca? É disso que você tá saindo aqui? É isso que você não quer mais? Esse tipo de problema que você não quer mais? O que você tá buscando? Então, quando você pensa em se mudar para um novo país, o que você quer de diferente? É importante você ter essa clareza do o que eu busco, porque senão você vai para qualquer lugar que não está alinhado com aquilo que você busca. Então, entender que valores que você tem, o que é importante para você, o que você não gosta, porque às vezes tem uma coisa cultural de algum país, então a gente traz o exemplo da República Tcheca. Lá, eles bebem muito, é o país que mais consome cerveja no mundo. Então, você é uma pessoa que não bebe, não gosta de gente bêbada, você vai para um país desse, você vai, nossa, vai odiar, porque todo mundo bebe muito, o tempo inteiro. Então, isso tem que ser levado em consideração. Essas pequenas coisas que talvez para você façam muita diferença. Então, é importante sempre pensar isso, não só de forma geral, porque, como eu falei no começo, de forma geral, saúde, educação, segurança, você vai encontrar em qualquer lugar lá na Europa, assim, boa. É muito diferente daqui. Isso é fato. Mas entender nos pequenos detalhes o que faz sentido para você. Porque as pessoas sempre perguntam, mas que lugar é melhor eu ir? Não te conheço. Que lugar é melhor você ir? Não sei. Pesquisa sobre o que você quer, né? Então, o que você gosta muito daqui, que você gostaria que tivesse, o que você odeia daqui, que você gostaria que fosse totalmente o oposto. Isso a gente sempre tem que trazer para reflexão antes da gente escolher se mudar para um lugar novo, porque isso vai fazer total diferença na nossa adaptação e no deu certo, não deu certo. Porque muitas pessoas vão para o exterior e voltam antes do primeiro ano, porque de fato elas não conseguem se adaptar. E aí é um erro de planejamento. Não é um erro, não é o que aconteceu ali. Foi o não ter pensado em tudo isso antes de ir. Então não é simplesmente pego as minhas malas e vou para qualquer lugar. Você tem que escolher um lugar que esteja alinhado com aquilo que você busca. E eu acho que é isso. Então, se vocês tiverem algum outro tópico que vocês gostariam de falar, me deixa aqui nos comentários, porque eu sempre trago live. Deixa eu só ler um comentário aqui que passou. Saiu a cidadania do meu marido e estamos querendo ir para a Itália. Temos família em Nápoles e pensamos em ir para lá. Eu nunca fui para Nápoles. Dizem que é muito legal, mas comparando também, o que eu ouvi é que é uma cidade bem suja e é um pouco perigosa. Mais uma vez, lembrando, perigosa comparada com o Brasil não é. Mas comparada com outras cidades da Itália, dizem que é. Mais uma vez, nunca estive, não posso falar com tanta propriedade, mas é o que se diz. Que é muito legal, que é muito bonito, mas também é uma cidade suja, porque é uma cidade grande, um pouco bagunçada e um pouco violenta. Mas é isso. De resto, eu fico por aqui. Espero que tenha ajudado um pouco. Eu sei que eu fui longe, mas é isso. Hoje eu programei, mas fui falando o que vinha na cabeça e a gente se vê na próxima.